pessoal. Eu sou Julião Rodrigues, engenheiro agrônomo, analista técnico do Sebrae Minas, e é um prazer muito grande estar participando aqui desse grandioso evento com vocês. Foi uma satisfação muito grande receber o convite da UFVJM, né, e para a gente é muito honroso contribuir com esses eventos no que nos cabe, no que é nosso know-how, que é falar sobre empreendedorismo e todas as suas vertentes, né? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na cadeia apícola e basicamente eu vou falar sobre três tópicos que são essenciais, pensando na cadeia como um todo e individualmente também quanto apicultor. Primeiro ponto essencial que quando a gente fala de empreendedorismo, é a gente ter em mente a necessidade de que o empreendedorismo ele é algo baseado na nossa capacidade de gerar resultado com os mecanismos que a gente tem, né? Então, ser empreendedor é quem busca gerar resultado. Então, quando a gente fala nesse primeiro tópico aqui, de gerar resultados, né, de ser protagonista, é a gente ter a ciência da necessidade que a gente tem de gerar resultados com o que a gente tem disponível. O empreendedorismo, ele está presente em tudo que a gente faz. Tem uma frase muito interessante que diz que tudo que não foi feito pela natureza, de uma forma ou de outra, foi feito pelas mãos dos empreendedores. E os agricultores, os apicultores, de maneira geral, são todos empreendedores. E aí, gente, a gente tem que ter noção que a gente tem muita coisa que a gente deve fazer quanto apicultor para que a gente tenha resultados melhores. E muitas dessas coisas nós deixamos muitas vezes a desejar, com a percepção, às vezes, muito equivocada de que outras pessoas precisam resolver um problema, que sendo que, independente se o resultado vai ser bom ou ruim, o resultado vai ser nosso. Então, termos esse protagonismo e essa ciência de que qual que seja o resultado, a consequência dele vai impactar em você. Dentro das várias características que a gente percebe necessária para a atuação de um empreendedor, para ele ter mais sucesso ali na sua atividade, a primeira delas é ter esse senso de autorresponsabilidade. Dentro da minha cadeia, dentro do meu nicho, dentro da minha propriedade, tudo que é possível eu fazer, eu estou fazendo. E aí a gente tem que repensar a nossa propriedade como uma empresa que vai gerar valor, que é necessário gerar valor, que é necessário gerar riqueza para que ela se sustente. A atividade apícola, ela pode ser muito bem uma das atividades que envolve ali toda a geração de receita da propriedade. E, de fato, para muitos apicultores. O que a gente precisa fazer não buscar outras formas de receita em uma atividade rural como uma necessidade, mas sim como uma estratégia, de entendendo que em atividades como a apicultura, por exemplo, que você não tem uma entrada de dinheiro constante aí no seu caixa, né, no seu bolso, são atividades que em alguns momentos você vai estar descapitalizado. Então, o que eu posso fazer para otimizar ainda mais o meu fluxo de dinheiro aí na minha propriedade? Otimizar tudo que eu tenho a oferecer na minha propriedade com um mecanismo aí de possibilidade de gerar valor, de gerar receita, de agregar valor, né? Se você tem facilidade de mexer com marcenaria, ou com, né, trabalhos em madeiras de maneira geral, já pensou em montar uma pequena oficina e começar a fabricar as caixas, né? Por que não fazer locação de colmeias, né? Por que não locação de espaço, né? Ou venda de colmeias? Você precisa avaliar todas as possibilidades de geração de receitas que você tem em uma propriedade. Porque a propriedade ela precisa se justificar, ela precisa te sustentar e ainda gerar lucro. Essa história de subsistência, esse negócio, a gente tem que fugir disso. E a gente, quanto apicultor, quanto agricultor, né, quanto produtor, temos que ter ciência da nobreza da nossa atuação, uma vez que, mais do que nunca, a produção de alimentos nunca foi tão glorificada e tão necessária em um cenário de lockdown, né?
embora a gente tenha aí uma série de limitações, as pessoas não vão deixar de se alimentar. E a gente tem um potencial gigante, não só no nosso mercado interno, em virtude aí de que somos grandes produtores da maioria das commodities, mas ainda somos, com exceção aí do café, se eu não me engano, né, mas ainda somos aí, consumimos muito poucas. O nosso consumo de mel ainda é baixo, nosso consumo per capita ainda é relativamente baixo, nosso consumo de leite é baixo, de carne ainda é baixo, de frutas ainda é baixo. Então, a gente produz muito e o nosso consumo interno ainda é pouco. Ou seja, somente internamente nós ainda temos um leque de possibilidades muito grandes para aumentar aí as nossas possibilidades de geração de receita e ganhar dinheiro na nossa propriedade. Então, a gente tem que entender esse protagonismo. Primeiro, quais são as possibilidades de geração de receita que eu tenho aí na minha propriedade que poderia diversificar a minha atividade e garantir que eu vou ter um fluxo de receitas aí ao ano todo. A apicultura, ela pode ser uma das fatias aí que compõem essa pizza, digamos assim. Mas tem muitas outras coisas, até mesmo dentro da própria atividade apícola, que você pode fazer. Né? E o que é que você tem feito na busca de realmente aumentar esse fluxo de receitas, né? E aí, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, uma empresa, né, ela não vai vender uma camisa, vamos supor, não vai vender mais uma camisa preta, por exemplo, simplesmente porque o dono da empresa gosta da cor preta. Né? Não tem como ele empurrar a goela abaixo, que ele gosta da cor preta, então agora todos os meus clientes, gente, só vou vender camisa preta. Não é assim que funciona. O mercado, por mais cruel que ele dita as regras, isso não é legal realmente, mas tem muita coisa que a gente já sabe, que a gente já entende como que é o funcionamento. Já é possível se prever muita coisa. Né? E aí, o que a gente tem que ter em mente é que no planejamento de uma atividade rural, no planejamento da construção, desde a construção da base de um apiário, por exemplo, você tem que imaginar não necessariamente o que você quer produzir, mas se isso que você quer produzir está alinhado com a necessidade do mercado. Quando eu atendo produtores, vêm falar comigo, eu estou querendo aumentar as minhas colmeias, eu vou investir, eu vou comprar, eu vou capturar enxame, eu vou fazer não sei o quê, Pergunta básica que eu sempre faço. Tá, você vai aumentar a sua produção. O mercado que você vende hoje tem capacidade para absorver toda essa produção? Você vai vender para onde exatamente? Você colocou na ponta do lápis para ver se realmente vai valer a pena todo esse acréscimo que você vai ter aí, tanto de trabalho, de investimento e mais uma série de outras coisas. A gente tem que entender o seguinte, na atividade rural, não é produzir mais que vai te garantir lucro, né? Eu sempre pergunto, você quer produzir mais ou você quer ganhar dinheiro? Você quer produzir mais ou você quer ganhar dinheiro? As duas coisas não necessariamente caminham juntas. E aí, como que a gente pode saber se vai... qual que é o melhor caminho? O legal disso tudo que o futuro ele não dá para você prever ele, mas a gente tem a capacidade de planejá-lo, né? E a partir disso que a gente define estratégia do que vai, o que pode, o que não pode fazer de maneira nenhuma. Então, ter essa ciência de que o mercado que dita a minha produção. Para onde que eu vou vender? Eu quero trabalhar com mel fracionado? Eu quero trabalhar no atacado? Como que eu quero? Eu quero trabalhar individualmente? Eu quero trabalhar no coletivo? Se eu quero trabalhar no atacado, eu tenho condição de fazer sozinho? Eu preciso de um volume maior. Você está se envolvendo nas associações, na cooperativa do seu grupo ali, para você ter condições de construir um ambiente que vai beneficiar você mesmo. Mas com essa perspectiva, sabendo que se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Ao invés de você ficar esperando, vamos ver o que vai dar essa associação aí, quando ficar bom eu começo a participar um pouco mais disso e ver o que é que vai dar. Não é por aí. Você tem que ter estratégias na sua atividade. E dentro dessas suas estratégias, contribuir coletivamente com o seu grupo deve estar inserido nisso aí também. Então, primeira coisa, a gente repensar o nosso protagonismo. Nosso protagonismo na nossa propriedade. Estamos fazendo o dever de casa? Tanto tecnicamente, coletivamente, né? Quando a gente fala tecnicamente, você está ali mapeando as colmeias, buscando a melhoria contínua daquelas colmeias que são mais produtivas, que têm um produto ali de melhor qualidade, enfim,
são coisas muito simples que você pode estar fazendo o tempo todo. Você tem um planejamento mínimo, o que você quer fazer o ano que vem? Né? Qual a sua perspectiva de aumento de comédias para o ano que vem? O ano que vem eu não sei se eu vou dar conta, eu quero diminuir minhas comédias, mas eu quero aumentar o valor do meu mel. Tá, mas como que você vai fazer isso? Qual a estratégia que você vai fazer isso? E aí uma sugestão que eu sempre dou, é muito louvável, mesmo se você atua coletivamente, com uma cooperativa, com uma associação, é legal você ter a sua marca da sua propriedade. Isso abre uma série de portas futuramente, independente se você vai comercializar coletivamente, mesmo se você for comercializar coletivamente, a partir do momento que você tem uma marca e você começa a produzir coisas de melhor qualidade, você começa a ficar em evidência no mercado, e isso com certeza abre portas aí na medida que você vai evoluindo na cadeia. Então, primeiro tópico, repensar o nosso protagonismo aí na nossa atividade. O segundo tópico, a gente fala um pouquinho sobre inovação. A gente fala muito de inovação, tecnologia, agora está na moda esse negócio de agro 4.0, que é um balaio de coisas, de tecnologias e mais uma série de coisas. E o que é importante você, quanto produtor, quanto apicultor, entender sobre tecnologias e inovação na sua propriedade. Primeira coisa, tecnologia e inovação é orientado a lucro, a sua necessidade. O WhatsApp, quando surgiu, você não podia mandar áudio. Era somente mensagem de texto. E aí, pouco tempo depois, eles perceberam a necessidade de colocar essa função e caiu o gosto aí, brasileiro principalmente. Eu tenho clientes que mal sabem escrever o nome e a gente resolve muita coisa aí, basicamente por áudio. Não tem nada de errado nisso. O fato é que a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida. Então, se a tecnologia é um problema para você e não está te trazendo lucro, isso não é o que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o seguinte, essa tecnologia vai me ajudar ou não vai me ajudar? Se não for te ajudar, não mexe com isso. Você não precisa produzir mais, não é necessário, efetivamente, você ter um trator novo para você produzir mais. Não é necessário você construir uma mega estrutura de casas de mel lá para poder organizar e fazer o pós-colheita ali para poder se ter um material bom, um produto bom. É necessário você ver o que você necessita, a sua necessidade. A tecnologia é orientada à sua necessidade ao lucro. Se isso não está alinhado com a sua necessidade ao lucro, é dispensável. Mais do que isso, o que você precisa entender é que toda essa mudança que a gente tem de cenário aí, de cliente mais exigente, de confusão que a gente tem, de realmente ser um pouco mais chato, de querer saber mais da onde que vem o produto. Tudo isso, todas essas mudanças que a gente pensa que está acontecendo na tecnologia, é tudo em função de, basicamente, a gente orientar e ter algo diferente e de qualidade para oferecer para o cliente. A gente está numa geração que todo mundo fala, essa geração mimimi, essa geração é muito chata, tudo é motivo de confusão. Gente, mas é um caminho sem volta. Eu sempre questiono, será que essa geração é muito chata ou será que as pessoas nessa era nunca foram tão questionadas? E podem ter certeza, que a gente fala tanto de tecnologia, mas essa própria geração, elas vão pagar horrores para ficar longe da tecnologia. Elas sentem essa necessidade de aproximação da natureza, de realmente se reencontrar com o ser humano. Até mesmo nessa perspectiva, e voltando à questão do protagonismo, de buscar ali ter uma diversificação de receitas e de geração de lucro ali para a sua propriedade, por que não você trabalhar a questão do turismo de experiência, de oferecer ali um receptivo? As pessoas pagam por isso, Temos aqui algumas experiências locais muito interessantes em cima disso. Alguns casos, a pessoa ganha até mais dinheiro recebendo os outros, contando a rotina, as histórias ali sobre a propriedade dele, do que necessariamente com o que ele produz. Isso é muito valoroso. Então, a gente tem que entender o seguinte, em termos de inovação, precisamos saber assim, a gente tem um mercado que é mais exigente, que quer saber mais das coisas, mas, por outro lado, esse mercado, ele está disposto a pagar mais. Antes, nem tanto. Eles queriam saber muito disso, não. É um produto barato ou é um produto caro? Agora, não. Se eu vejo um mel que me mostra de onde que é esse mel,
que foi produzido de maneira ambientalmente correta, utilizando técnicas adequadas, que tem todo o manejo bem feito, que é oriundo ali de uma agricultura familiar, alguma coisa do tipo, que tem uma história bacana, que você tem uma família envolvida, mais uma série de outras coisas, existem pessoas que estão dispostas a pagar mais por isso, não é? E a gente, o Brasil como um país agro que temos um potencial gigante para conversar com o mundo sobre as nossas histórias, né? A gente tem aí esse conceito de fair trade, de comércio justo, que possibilita uma geração de riqueza muito grande para o território, é muito utilizado principalmente no café, mas também tem algumas situações também para o mel, que é um negócio absurdo, né? Você tem consumidores lá na Europa que falam assim, ó, se esse mel atingir esse padrão e se for produzido realmente por um pequeno apicultor, eu estou disposto a pagar mais por isso. E pagam, né? E aí a gente tem que entender assim, qual o mercado que a gente quer atingir. Né? Não adianta a gente querer concorrer com grandes players de mercado de qualquer atividade, né? É mesmo que você entrar numa guerra com a faquinha e os caras estão lá com metralhadora, com bazuca, e mais é uma guerra cruel. Né? O mercado exige muito mais um pensamento estratégico, uma percepção diferente do seu consumidor, de qual consumidor que você quer atingir, quais estratégias você está usando para atingir ele de fato, do que necessariamente você sair tirando para todo lado e ficar brigando por preço. Concorrer por preço, agricultor, né, principalmente pequenos e médios produtores, competir por preço em qualquer situação é um tiro no pé. Né? Pouquíssimas são as situações que ainda é possível de fazer isso. Né? Alguns casos em relação a cooperativas e mais algumas outras situações. Mas mesmo assim, se você centraliza toda a sua forma de receita, a sua forma de gerar dinheiro na sua atividade, por meio de competindo com preço, quando vier alguém que tem uma capacidade mais competitiva que você não vai conseguir competir. Né? Então, é algo insustentável. A gente precisa entender, em termos de inovação, tem um mercado que está disposto a pagar mais. Agora, eu estou disposto a desprender da energia necessária para atingir esse mercado e conseguir fazer uma entrega louvável para esse grupo? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso e tendo uma vida digna no campo por conta disso. A gente tem que aprender esses caminhos e buscar estratégias para poder fazer. Sem dúvida, o protagonismo, entender o seu papel em tudo isso e ter uma participação ativa é essencial. Né? E aí a gente entra no terceiro tópico aí, que é a parte de mercado. Eu lembro que eu falei que o mercado ele nos orienta de qual que é o melhor caminho a seguir. As nossas decisões têm que ser baseadas no mercado. A pessoalidade, o achismo, ele perde um pouco do sentido quando você começa a ter uma noção mais de mercado. Não é o que eu vou produzir, é se o que eu vou produzir vai ser vendido ou não. E se vai ser vendido ou não, para quem? De que forma? Qual canal que eu vou utilizar isso? Qual vai ser o instrumento, o mecanismo? Como que vai entrar dinheiro na minha conta? Né? Então, a gente percebe, principalmente na apicultura, uma necessidade muito grande, principalmente pensando em pequenos e médios, de atuação em grupos. Porque você tem uma série de fatores limitantes que você não consegue fazer sozinho. Às vezes alguns até tentam fazer sozinho, para depois ficar chamando o vizinho, vem cá aqui, vamos mexer aqui também, me ajuda aqui, você coloca seus comé aqui, não, eu peguei um pedido grande, me ajuda. Então, na prática, é muito difícil, pensando em pequenos e médios, você conseguir ter uma evolução mais acelerada na sua atividade, sem que você tenha aí realmente atuação em grupos. Aquilo que é possível você fazer sozinho, toca o barco, faz sozinho, né? Se empenha, veja aquilo ali, o que dá para você fazer, mas tenha consciência que tem um mar de possibilidades que você pode acessar fazendo ali, atuando com o seu grupo. E cada vez mais o mercado ele tem mostrado que está dando valor a esse tipo de situação. Né? A gente tem uma das maiores áreas de floresta plantada aqui na nossa região, um pasto apícola gigante, tanto de floresta nativa do que ainda tem, e de áreas cultivadas também.
Então, a gente tem um potencial apícola gigante na nossa região. Só que você vai num hotel, por exemplo, você não acha quase nada, né? Quase ninguém fala nada de que se produz isso. Então, é necessário os produtores se organizarem e entenderem assim, o que eu quero que o mercado entenda de mim. Como que eu quero me vender quanto produtor, quanto que eu quero me vender quanto atividade para o mercado. Porque a partir disso, eu vou adotar estratégias para poder vender essa imagem positiva das possibilidades do que a gente tem aqui. Né? Citei a questão do hotel, mas para a gente vender para fora, regionalmente, internamente, a gente tem que estar bem posicionado. Né? Então, a mesma coisa, como que eu vou vender mel? Será que eu consumo mel na minha casa? Os meus familiares são consumidores do meu produto? Como que eu vou querer acessar um mercado se o meu próprio micromercado ali não está muito bem desenhado, muito bem definido? E o meu mercado local? Né? Eu já fui nos supermercados ali e tentei negociar alguma possibilidade, alguma amostra, alguma coisa, né? Eu ou individualmente ou grupalmente, já consegui acessar todas as possibilidades de mercado locais que a gente tem, né? Então, vale muito a pena a gente trazer essa reflexão. Quais as possibilidades que a gente tem internamente primeiro, para depois a gente pensar em ampliar o leque, né? Reforço esses 3 tópicos que são essenciais dentro da atuação, pensando em uma atuação mais estratégica e empreendedora na atividade apícola, né? A gente pensar no protagonismo, na minha atuação individual e coletiva, a gente pensar na inovação, nos aspectos que tangem a inovação, que são cabíveis para mim. A gente tem que estar o tempo todo propondo coisas novas, repensando a nossa atividade, repensando a nossa forma de vender e mais uma série de outras coisas. Então, da inovação, o que cabe para mim? E outro ponto essencial é mercado. Para que eu possa produzir algo, eu preciso que alguém compre esse algo. Então, o que é que esse algo? O que é que as pessoas estão comprando? Ou quais as pessoas que eu gostaria que comprassem o meu produto? Tá, eu quero que um grupo X. Tá, qual estratégia que eu uso para acessar esse grupo X? Entende? Então, é um caminho um pouco inverso. Né? Eu vejo o que o mercado precisa e aí eu me ajusto à necessidade dele para oferecer produtos que sejam compatíveis com essa necessidade. E aí, quando você cria uma conexão de uma necessidade, alguém está disposto a pagar preço, e você tem isso para poder oferecer, preço é o menor dos problemas. As pessoas pagam por resolução de problemas e não necessariamente por um produto. Né? Eu quero pagar por um mel que eu vou consumir e ter consciência de que aquilo veio de um pequeno apicultor, por exemplo. Quem tem essa consciência paga mais caro. Só que você poder acessar ele, você tem um pouco mais de trabalho também. E exige de você estratégias que são um pouco mais complexas. Mas são complexas que coletivamente, sem dúvida, é mais fácil de acessar. Né? Tempo aqui é curtinho, mas deu para a gente trazer aqui algumas informações interessantes. Gostei muito de estar participando do evento com vocês. Espero muito vê-los em outras oportunidades. Passando aqui no Sebrae, fique à vontade de fazer uma visita para a gente. Teremos o maior prazer em contribuir. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.